Olá, tudo jóia? Bom, vocês veem bastante a gente conversando sobre cirurgia da mão, né? Então, assim, a ideia de que um cirurgião que só mexe com as mãos, né? Mas de repente eu venho aqui conversar com vocês e falo, não, porque a gente faz reparo de nervo periférico, né? Ou que a gente reconstrói mama, que está um universo totalmente diferente, né? Então, assim, o que faz um cirurgião da mão, né? E de onde veio essa ideia de fazer um profissional que acaba atuando em vários outros segmentos, né? A cirurgia da mão ela foi desenvolvida basicamente da necessidade de quando você tem uma lesão grave no membro superior, né? E por lesão grave no membro superior, você pode tomar uma amputação do membro com uma lesão teoricamente mais complexa, né? Então, se você tem uma amputação ao nível do antebraço, você cortou nessa região, né? Lógico que a amputação, a regularização desse coto e simplesmente aceitar a amputação é uma possibilidade, na verdade é uma realidade, porque isso já aconteceu por conta do acidente, mas hoje em dia nós temos técnicas o suficiente para tentar reimplantar esse membro, né? São cirurgias complexas, mas são passíveis de ser realizadas, tá? Então, assim, nos primórdios, quando você tinha uma lesão desse nível de gravidade, você precisaria de pelo menos 4 profissionais, né? Que seria assim, a estabilização óssea precisa de um ortopedista para fazer a fixação do osso. Depois que esse membro está fixado, você precisa revascularizar ele, né? E aí você precisa retomar o suprimento sanguíneo daquele membro. Então você precisaria de um cirurgião vascular para reconectar as artérias e veias para que esse membro se torne viável, né? Depois disso você precisa de função. Você precisa que os músculos funcionem, que os tendões funcionem e que tenha sensibilidade. Então você precisa reconectar os nervos. E aí você precisaria de um neurocirurgião, né? E aí depois disso tudo ainda, a questão de cobertura de pele, né? Para não deixar estruturas nobres como vasos, tendões ou mesmo ossos expostos, seria necessário ainda um cirurgião plástico para fazer essa cobertura, né? Agora imagina você a logística de se colocar 4 cirurgiões na mesma cirurgia e ainda em tempo escalonado. Primeiro vai você, depois vai o próximo, aí de repente a cirurgia do primeiro, no meio do procedimento você percebe que não está tão bacana, precisa refazer, então precisa chamar ele de novo, né? É uma logística muito complicada. Então daí vem a cirurgia da mão. É um profissional que consegue, que tem o treinamento suficiente para realizar todas essas etapas num único procedimento, né? Então, é por isso que, por vezes, a gente fala de lesão de nervo periférico, neurorrafia, né, que é reconectar os nervos. Então, seria o papel do neurocirurgião? Seria também, né? Mas dentro da cirurgia da mão com treinamento em microcirurgia, nós fazemos esse tipo de reparo, né? Revascularização do membro, né, que é o membro que sofreu um acidente e não recebe mais sangue, então esse membro é um membro condenado. O cirurgião vascular pode fazer? Sim, o cirurgião vascular é um cirurgião que tem treinamento para fazer, mas o cirurgião da mão também, né? Ainda mais se for um cirurgião da mão com treinamento em microcirurgia, tá? Aí cobertura de pele, né? Transferência de retalho, que às vezes a gente conversa aqui também, que é tirar uma pele de um lugar com artéria e veia e transferir para o outro, né? A gente tem mostrado isso principalmente nas reconstruções de mama, que a gente tira a pele do abdômen para reconstruir a mama de paciente de câncer de mama. Então isso é um treinamento que a gente tem de cobertura de pele, que é aplicado em qualquer parte do corpo. Tá certo? Então, assim, é um pouquinho para explicar por que a gente conversa às vezes de coisas tão diferentes, né? Que parece que assim, um cirurgião da mão é um ortopedista da mão. Também, né? A gente cuida de fratura, dessas coisas todas, mas também a gente tem um espectro maior de atuação. Tá certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa uma mensagem pra gente. Assim que puder, a gente responde. Tá bom? Um abraço.